Muito boa tarde, meus queridos, tudo bem? Espero que sim. Vamos dar continuidade aos nossos estudos aí no sábado. E agora nós vamos falar um pouquinho numa parábola interessante do rico e o mendigo, que está lá em Lucas 16 e vai ser do versículo 19 até o versículo 31. É muito interessante essa parábola, né? Porque ela vem numa sequência de ensinamentos de Jesus, bem na sequência que nós terminamos a última do filho pródigo, passando um pouco depois, que é no capítulo 15, logo no versículo 16, mas a conversa se estende, né? Com os fariseus e publicanos lá, ela se estende. Então, e essa parábola tem um encaixe perfeito, se você assistiu às outras nossas escolas bíblicas, né, nos sábados, 2 sábados anteriores, porque ela faz um paralelo muito interessante para os fariseus e faz um paralelo muito interessante para algumas expectativas a respeito do que seria o filho pródigo se não retornasse à casa. Isso é interessante fazer esse paralelo. É interessante você pensar sobre isso, né? Como eu disse na nossa conversa, a parábola do filho pródigo, ela inclui todos nós, né? Não há quem escape disso. E essa também inclui todos nós. O que é importante aqui, nós vamos ler aí, a Ana vai ler para a gente, como sempre, é que você não faça dessa parábola uma instrução de como é a vida após a morte. Não é esse o objetivo da parábola. Ela tem objetivos claros, nós vamos estudar isso, né, para que você nunca fique confuso com relação a como é o céu ou como é o inferno, que ela trata disso, mas muito principalmente sobre o tema que Jesus quer tratar, as relações que Jesus quer tratar. E é muito claro a maneira que ele faz isso tudo aí. Então vamos lá com a leitura, Ana, por favor, né? Lucas 16, versículo 19 até o versículo 31. Ora, havia certo homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo e que todos os dias se regalava esplendidamente. Havia também certo mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas, que jazia à porta daquele e desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico, e até os cães vinham lamber-lhe as úlceras. Aconteceu morrer o mendigo e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. No inferno, estando em tormentos, levantou os olhos e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. Então, clamando, disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim. Manda Lázaro que molhe em água a ponta do dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro igualmente os males. Agora, porém, aqui ele está consolado, tu em tormentos. E além de tudo está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que querem passar daqui para vós outros não podem, nem os de lá para passar para nós. Então replicou: Pai, eu te imploro que o mandes à minha casa paterna, porque tenho 5 irmãos para que lhes dê testemunho, a fim de não virem também para este lugar de tormento. Respondeu Abraão: Eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. Mas ele insistiu: Não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for ter com eles, arrepender-se-ão. Abraão, porém, lhe respondeu: Se não ouvem a Moisés e os profetas, tampouco se deixarão persuadir, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Obrigado, Ana. Bom, lendo isso, vamos logo tratar do que se trata, o texto. Como eu disse, atentos para que isso não fique como algo que o céu é de um jeito, o inferno é de outro. Não é isso que Jesus quer tratar ali. Entenda o que ele quer tratar, porque é muito a educação do que ele está tentando tratar ali
e ele está conversando com os fariseus, ele pega e coloca algumas coisas aí extremamente relevantes para mim e para você, mas ele quer principalmente incomodar os fariseus. Então ele começa a parábola assim: ora, havia certo homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo e que todos os dias se regalava esplendidamente. Versículo 19. Há um homem rico, né, que quando ele chega e fala que todos os dias se regalava esplendidamente, dizia que era uma pessoa que não tinha outros grandes compromissos senão alguma coisa entre festas e festas, reuniões e afinidades. Imaginar que uma pessoa que vive assim, que se regala continuamente, né, ele tem muitos amigos, porque ele não se... Esse rico, ele não é uma pessoa que fica enclausurado, separado e tal, até porque mais à frente a gente vai descobrir que ele tem irmãos. Então, a família vivia em comemorações aproveitando dessa riqueza, né? Aqui a gente não sabe da origem da riqueza, mas é esse tipo de coisa. Então, a vida desse homem, ela fluía dessa maneira. Pessoas assim, pessoas que têm posses, têm acesso, além do dinheiro, às informações da época, aos sacerdotes, aos fariseus, todo o conteúdo de conhecimento estava disponível para ele, porque ele tem riqueza, ele tem acesso, tem conhecimentos, ou pelo menos acesso aos conhecimentos. Isso não é estranho para nós, não é estranho na nossa sociedade. Normalmente é assim. Se você os usa é outra coisa, mas acesso você tem. Então esse era esse homem rico. Versículo 20. Havia também certo mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas, que jazia à porta daquele. Ao homem rico nós não sabemos o nome, mas de imediato o mendigo sabemos, é Lázaro. É uma coincidência, né? Sobre o Lázaro que foi ressuscitado por Jesus. A gente não sabe bem o tempo que essas coisas aconteceram, mas não vamos tratar disso aqui. O importante é que depois de algum tempo estudando, né, então Lázaro é uma forma abreviada de dizer a palavra Eleazar, que significa Deus ajuda. Esse é o entendimento aí dos estudiosos, né? Deus ajuda. Então tinha um nome. O rico não tinha um nome, mas o texto vai mostrar que o mendigo, esse tinha nome. E coberto de chagas, que jazia à porta daquele rico. Ou seja, ele ficava à porta daquele rico, como vocês veem na rua, pelo menos aonde eu moro é muito assim, né? As pessoas que buscam dinheiro dos outros, os bancos, a porta dos bancos, sempre tem alguém ali deitado esperando a pessoa entrar e sair do banco e pedir, porque ela fica na expectativa. Se está no banco, algum dinheiro essa pessoa tem. Então fica ali pedindo, na porta do banco, na porta do supermercado. Isso é muito comum aonde eu moro, né? Talvez seja na sua residência também. Então não é nada diferente do que o mendigo está fazendo aqui, né? Ele está ali à porta e quando ele está falando que está coberto de chagas, né? Mostra que ele não tinha ninguém para quem se ele tivesse lepra, ele não estaria ali. Ele estaria alijado da sociedade, como a gente conhece todos os textos associados a isso. Mas o tipo de chaga que ele tinha era uma chaga provavelmente de falta de limpeza, de higiene, ou seja, ele não tinha absolutamente nada nem ninguém para lhe suportar, para que ele saísse daquela condição ali. Por isso que as chagas estão ali. Né? Ou seja, se alguém da cidade se compadecesse dele, né? Ele não teria pelo menos as chagas, era só um mendigo, mas não, ele estava para além da mendicância, né? Ele estava com uma situação ultra agravada por conta da situação dele. E aí logo depois a gente vê que a parte da alimentação também, né? Ele desejava, no versículo 21, e desejava alimentar-se das migalhas que caminham da mesa do rico.
e até os cães vinham lamber-se as úlceras, ou seja, essas chagas eram tais que os cães vinham, quer dizer, ele não conseguia nem se desvencilhar, talvez, muito provavelmente tinha dificuldade motora de alguma espécie, não conseguia sequer afastar os cães, ou os cães pegavam ele na hora que ele estava dormindo. Enfim, uma situação absolutamente degradante, e como ele estava à porta da casa do rico, era impossível que o rico não o conhecesse. E o conhecia, nós vamos ver o texto bíblico que é claro que ele conhecia. E se não conhecesse, os seus próprios servos o diriam: ó, tem um homem ali assim, vamos tratar, vamos fazer alguma coisa, né? Ou seja, mas isso não fica claro. O fato é que não aconteceu, que ele estava ali, e aconteceu que no versículo 22 aconteceu morrer o mendigo e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. No versículo 22 já começa a educação, algumas coisas que Jesus quer orientar aqueles ouvintes, né? Então ele diz que o mendigo veio morrer, e naquele momento, aquele que estava abandonado, aquele que estava ali à porta, com chagas e tudo, é conduzido aos céus pelos anjos. Os anjos vêm receber, não esperam ele chegar no céu. De novo, não está sendo ensinado aqui como as coisas acontecem no pós-morte. Não é isso. Entendam a educação e não levem esse conceito errôneo de como é o céu e como é o inferno até o fim. As coisas estão sendo trabalhadas para que seja dito alguma coisa para aquele povo. Então ele é recebido, foi levado pelos anjos até o seio de Abraão, ou seja, não esperaram ele chegar lá, foram até o ponto de morte dele, e isso aconteceu. E no caso do rico, ele morreu e foi sepultado, e não há informação de nada a respeito ou seja, de como ele foi conduzido, e a gente vai ver no texto que ele vai para o inferno. Então, como ele foi conduzido, nada é informado a esse respeito. Mas nesse momento agora, a primeira informação que Jesus está passando para aquele povo, é a maneira como ele está sendo tratado, justamente em oposição ao que os dois viviam em terra. E por que isso? Por que ele já começa a demonstrar todo o cuidado, toda a pompa de ser levado ao mendigo pelos anjos antes de morrer? E o outro, nada é feito. Nada é feito de negativo, mas nada é feito também de positivo. Ou seja, a pompa acaba, cessa ali naquele ponto. Isso digamos, é mais pedagógico do que qualquer outro entendimento equivocado a respeito dessa parábola, que eu não quero que você a tenha. Aconteceu, morreu o mendigo e se levado para os anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. Então, de imediato, aparece a figura de Abraão, né? Patriarca, o grande patriarca. O grande patriarca dentre muitos segmentos religiosos que creem, acreditam em Deus, em Yahvé, né? Então é importantíssimo a ideia da presença de Abraão nesse contexto, que a conversa vai girar o tempo todo em torno de Abraão. No inferno, estando em tormentos, levantou os olhos e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. Então, clamando, disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda Lázaro que molhe em água a ponta do dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Então ele conhecia Lázaro, né? Porque quando ele vê Lázaro com Abraão, ainda que não seja registrado o nome dele no texto por Jesus, dos lábios de Jesus,
o rico conhecia Lázaro, ou seja, ele não era distinto, ele não era alguém que ele não conhecesse. Ele sabia que era Lázaro e se dirige a Abraão para que... E aí começam os sinais do comportamento, né? Para que Abraão tivesse misericórdia dele. O que ele está dizendo aí, né? O que a gente compreende com a leitura do texto? Reparem o que ele está dizendo. Primeiro, ele conhecia Lázaro e aceita ser servido por um mendigo na situação que ele está. Ou seja, a situação dele está tão ruim, ele está se sentindo tão mal onde ele está, que ele aceita ser servido por aquele mendigo que ele nunca deu atenção enquanto os dois estavam vivos. Ele parece que está abrindo uma exceção, né, em todo o seu comportamento, porque ele está dizendo, olha, não dá para mim, eu preciso disso. E como ele pede água, né, na ponta do dedo, para que ele estique assim, né, ou seja, bem pouquinho, ou seja, ele já viu de alguma maneira que o ambiente onde Lázaro e Abraão estão é um ambiente de frescor, onde tem a água, onde tem o que ele não tem, o recurso que tem, aonde ele não tinha. Então já começa a se mostrar, se desenhar aí uma história invertida da situação que ele tinha enquanto os dois ainda viviam. Mas isso é uma falsa impressão. Porque reparem o que ele diz, né? Então, clamando, disse, pai Abraão. Primeira coisa, quando ele fala pai Abraão, ele está dizendo o seguinte, pai, se ele é pai, ele é o filho. Então há uma relação de herança, já que os dois eram judeus, né? Essa que é a questão, não só Abraão, estou falando dos três do caso, mas o Lázaro também era, ele só era mendigo, mas ele estava na sociedade, ele não estava alheio da sociedade, porque se ele fosse gentil, ele estaria fora dessa comunidade, pelo tudo que a gente já estudou, para você compreender. Ele não estava alheio à sociedade, ele estava dentro da sociedade. Então, se ele estava ali, vivendo ali, ele tinha... ele conhecia as relações, conhecia os 10 mandamentos. A gente vai falar um pouquinho disso também, para que você se lembre também disso. Isso é uma das coisas que a gente se perde no nosso dia a dia e não se lembra. Amarás o próximo como a ti mesmo, isso era conhecido, né? Então ele está tendo aqui uma relação, está dizendo o seguinte, pai Abraão, ou seja, para que ele tenha um olhar, tem misericórdia de mim e manda o Lázaro que molhe em água a ponta do dedo, ou seja, ele vê em Lázaro um servo de Abraão. E ele aceita, na posição dos dois líderes, ele morto, mas ainda era, e não se percebia diferente, como alguém que mandava em outros servos, sabia desse tipo de relação e fala, pai Abraão, ou seja, eu sou seu filho, mas ele é um mendigo, ele é um servo. Pede ao teu servo que me alimente como servo a mim. Então, a ideia de relação com o outro não havia sido perdida mesmo no ambiente do inferno. Ele usa. E outra coisa, ele é tão arrogante que ele está ensinando ao Abraão a como ter misericórdia de outra pessoa. Olha só como numa só frase você percebe claramente os primeiros grandes motivos que o fizeram estar ali. Como isso permanece no pós-morte, como isso permanece na vida posterior, como isso não tinha sido modificado em nada. Ou seja, pelo contrário, estava selando justamente quem ele era e as motivações prováveis de Deus na sua decisão de o levar para lá e não o levar para o seio de Abraão. Vamos mais além que a gente vai entendendo. Porque estou atormentado nesta chama, final do versículo 24. Então, mostrando aquele ambiente inóspito, aquele ambiente
ruim, né, que era conhecido pelo povo judeu. Então Jesus só utiliza de imagens que se tinha do inferno, das coisas ruins do inferno, das coisas boas do céu. Ele se utiliza dessas imagens para colocar nesse texto aqui. E ele vai fazer algumas coisas, vai colocar na boca de Abraão algumas palavras muito interessantes que têm a ver com o que os fariseus e publicanos pensavam a respeito da relação deles com esse outro povo gentio, pobre, separado. Ele vai fazer um jogo aqui muito interessante, e de novo, para o meu aprendizado e para o seu. Diz, porém, Abraão: filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro igualmente os males. Agora, porém, aqui ele está consolado, tu em tormentos. O que Abraão está dizendo aqui? Primeira coisa que ele está falando, filho, né? Ou seja, ele chamou de pai. Abraão responde, filho. Ele está reconhecendo a herança. Ele está reconhecendo a ligação de Abraão com ele. Ou seja, um chamou de pai, o outro falou de filho. Só que ele vai dizer, lembra-te que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro igualmente os males. Agora, porém, aqui ele está consolado e tu estás em tormentos. Tu está em tormentos. O que Abraão começa a dizer aqui nesse texto, nessa parábola falada por Jesus? Eu te reconheço que você tem uma ligação comigo. Sim, você é meu filho, mas isso não te garante estar no céu. Isso não te garante estar comigo no meu seio. E isso é muito importante. E o que ele vai dizer aqui, lembra-te que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro igualmente os males. Agora, porém, aqui está consolado, Lázaro está consolado, e você está em tormento. Essa era uma lei publicana, judaica, que nada tinha a ver com a relação de Jesus. É a lei da retribuição. É isso que o Abraão está falando ali agora, é a lei da retribuição. Isso não digamos, validado pela relação com Deus. Não há validação nisso. Aqui você toma uma coisa e recebe aquilo que você dá. O que Jesus está pegando está dando uma alfinetada neles para mostrar para eles que essa lei da retribuição que eles acreditavam, ela de maneira invertida, por isso Jesus não acreditava nela, pode trazer males para aqueles que acreditam nela, porque não tem sentido nenhum. Não há uma lei de retribuição nesse sentido, de você pegar e receber algumas coisas e, em contrapartida, as outras coisas acontecerem. A ideia da graça de Deus é uma ideia totalmente diferente a essa. A graça de Deus, ela se manifesta através dele, não porque eu tenho algum tipo de coisa para dar, não tem retribuição, não tem troca. Sobre a graça eu só tenho que agradecer, obrigado. Eu não tenho nada com isso, né? Nós não merecemos, nós não somos merecedores, senão não seria a graça. Então essa ideia da retribuição, ela é uma ideia distorcida. E o que Jesus faz aqui é uma alfinetada neles para começar a perceber que isso não tem sentido. E se fosse colocado dessa maneira, nós teríamos um problema muito grande. E ele está conversando com aquele rico que representava esse grupo, que acreditava nisso. Alguma coisa interessante também que você vai notar nessa parábola é que o tempo todo Lázaro permanece mudo, né? Ele só diz que ele ficava esperando, mas a conversa se dá entre Abraão e o rico, e Lázaro permanece mudo nessa conversa, né? Dos seus lábios não sai nada, nem para falar, olha, eu realmente passei maus pedaços. Nesse momento agora, poderia Lázaro dizer, eu passei maus pedaços, agora eu estou aqui, né? E você está aí, isso faz parte do jogo. Negativo. O texto é muito claro, Lázaro nada diz. Porque ele sabe
que tudo que ele está recebendo é por graça. Tudo que ele está recebendo é pela maravilhosa ação de Jesus, porque ele sabe, na sua condição que estava, que ele não tinha nada a oferecer mesmo. Portanto, tudo que ele estava recebendo, sem dúvida, é graça. Então, a ideia aqui é a ideia de nós, muitas vezes, termos alguma coisa que acreditamos ser nossa, no sentido material, intelectual, seja lá o que for, e sim, nós temos condição de barganhar mais com o Senhor, porque, afinal de contas, eu não sou aquele mendigo. Alguma coisa eu tenho, né? Minimamente eu tenho. Isso é uma lógica que fica muitas vezes ou consciente ou no subconsciente, e isso se revela nas nossas atitudes, no nosso viver. E isso é o que Abraão está começando a apertar ele aqui. Vamos ver a sequência dessa conversa, que é muito interessante. E além de tudo, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que querem passar daqui para vós outros não podem, nem os de lá passar para nós. Versículo 26. Então Abraão vai dizer o seguinte: olha, aqui é uma distância. Mesmo que você está pedindo para eu chegar aí e botar água, isso é impossível. Há um abismo, há uma coisa colocada ali entre nós. Não é possível separar isso. De novo, não estamos falando do que acontece no céu e no inferno, nós não sabemos o que acontece na pós-vida. Não vamos tratar disso aqui. De novo, é uma metáfora muito interessante do abismo social que havia entre esses dois grupos, entre Lázaro e o rico, né? Reparem que ele está mostrando falas que seriam cobradas se fosse os publicanos e fariseus que estavam ouvindo essa fala de Jesus, que se dissesse: vem cá, você não ama o seu próximo como a ti mesmo, eles diriam o seguinte: não, eles têm a palavra de Deus, eles só não se arrependem, mas nós estamos aqui, estamos disponíveis. Mas o afastamento social, a não integração, não trazê-los por meio de uma condição saudável de vida e tal, esse era o grande abismo que já havia em terra. E ele só replica isso no céu, tá vendo? No céu também tem um abismo. Ou seja, tudo que eles estavam criando de relações na terra, ele replica isso numa metáfora no céu, para mostrar que em situação inversa, como pode ser danoso na relação com o Senhor as operações e as propostas de vida que os fariseus estavam propondo a eles. Vamos em frente. Então replicou no versículo 27, Pai, eu te imploro que o mandes à minha casa paterna, porque tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de não virem também para este lugar de tormento. Não satisfeito com a relação de abismo entre os dois, o que ele faz? Bom, para cá não tem contato, então manda Lázaro lá de novo, na relação de servo. Ele não perdeu essa ideia, ele não perde a ideia de que Lázaro estava ali como alguém para ser jogado para um lado e para o outro, como era em vida, mostrando claramente que nada do que estava acontecendo com ele, nada que estava acontecendo no comportamento dele mudava, né? E outra coisa, ele de novo ordena, manda. Ou seja, ele não saiu desse papel, dessa posição de rico. Ele estava no inferno, mas era rico. Era rico na cabeça dele, era um líder, não tinha mais negociação. Por favor, ele vai e diz, manda ele. Manda esse Lázaro para lá, porque eu tenho 5 irmãos para que lhe dê testemunho, a fim de que não virem também para este lugar de tormento. Ou seja, ele sabe que a vida que ele vivia lá ia trazer consequências graves. Então, na cabeça dele, ele entende que a única solução diante de tudo, já entendi que eu vou sofrer, eu vou continuar na tormenta, mas deixa eu salvar minha família. Por que a preocupação com a família? Porque ele vivia com essa família nas festas. E muito provavelmente eles estavam só continuando tudo aquilo que ele
e os seus irmãos proporcionaram e criaram, porque é importante notar, não há nenhum relato até esse momento desse jovem rico que ele fazia algo contra Deus, que ele era uma pessoa equivocada com relação contra Deus, no sentido de foi lá, lutou contra os judeus, alguma coisa de notável. Pelo contrário, se ele vivia em festas, provavelmente entre os seus pares ele era generoso, entre os seus amigos, entre os seus irmãos, isso acontecia, havia uma grande festa, uma grande efusão de sentimentos e tudo, e não há nenhum registro pesado contra ele, só diz que ele foi para o inferno. Então o que está sendo tratado aqui não está sendo tratado das coisas que ele fez, mas das coisas que ele não fez, das coisas que ele se omitiu. Essa que é a grande questão. Havia um homem à porta da sua casa, lembra de como ele pede? Ele pede assim, vai lá e pede para ele esticar um pouco d'água, uma pouca d'água para mim aqui. Nem isso ele fez em vida com Lázaro. Isso, ou seja, as coisas que ele não fez, as coisas que ele não cumpriu, não amou o próximo como a ti mesmo, não aproveitou da sua riqueza, não há nada de novo, eu digo, com relação ao problema de ser rico, não é isso. Mas é você não usar isso para o reino, não usar isso de forma correta, não usar isso de uma maneira agradável, colocar diante de Deus e perceber e abranger isso. E esse que é o grande problema. Então ele pede para... pede não, manda, né? Para que ele vá lá falar com... E respondeu Abraão, eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. Quando ele fala isso, ele está dizendo o seguinte, quando ele fala Moisés, ele está dizendo, ele tem as escrituras. Eles têm as escrituras, está tudo lá. A palavra de Deus está lá. Ele não precisa de mais nada. Ele não precisa de uma aparição, ele não precisa de Lázaro que volte, né? Não há necessidade disso. Não tem nenhum sentido. Mas ele insistiu, versículo 30. Não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for ter com eles, arrepender-se-ão. Abraão, porém, lhe respondeu, se não ouvem a Moisés e os profetas, tampouco se deixarão persuadir, ainda que ressuscite alguém entre os mortos. Ainda que ressuscite alguém entre os mortos. Se vocês lembrarem ou forem buscar, existem dois textos que são bem interessantes. Um em 1 Samuel 28, de 7 a 25, Saul ele vai pedir a uma mulher que trabalha com necromancia e com todas a respeito de quem na verdade, que deveria... o rei Saul vai pedir. E mesmo assim, mesmo ela sendo tratada, ela apavorada, porque muitos desses foram mortos, e Saul vai lá e disse, não pode trazer. Mesmo assim ele não se arrepende. Saul não se arrepende. Mesmo trazendo com necromancia, aí não veio morto. E se você se lembrar da história do próprio Lázaro, quando Jesus ressuscita Lázaro, não esse da parábola, o outro Lázaro, né, irmão de Marta e Maria, logo depois, a primeira motivação dos fariseus, quando viu um homem morto retornar, era matar Jesus. Então não há garantia nenhuma, e não há nenhuma associação direta, como pensava esse rico, de que alguém que voltasse dos mortos poderia modificar a história dos vivos. E o que ele diz é muito claro. Abraão diz lá, se não ouvem a Moisés e os profetas, tampouco se deixarão persuadir, ainda que ressuscite alguém entre os mortos. Muito claro essa história, né? E a gente vê isso hoje, muitas vezes, né? Conversa com os mortos, vê o que acontece, alguém voltou de lá para dizer como é que é, e a palavra de Deus está aqui muito clara, a informação, o que Abraão está dizendo é suficiente para mim.
E algo interessante que ele vai conversando o tempo todo, esse rico, e não há um momento nenhum, mesmo ele conhecedor das escrituras e tudo, ainda que não as praticasse, as conhecia, ele se dirige para Deus para nada, né? Ele permanece na conversa com Abraão, tipo assim, cadê o arrependimento? Tipo, ainda que testasse, como ele estava testando as possibilidades de sair daquela situação, e nada, mas ele não trata, ele não sequer pensa em Yahvé, ele sequer pensa nisso, ele continua no diálogo com Abraão, porque tudo bem, é a ele, mas todos os rompimentos no fim não foram com Abraão, sempre foram com Deus, sempre foram com os mandamentos do Senhor, assim como é comigo e contigo. E um pouco antes, para finalizar essa nossa conversa, ele sinaliza muito claramente para aquele público o que ia acontecer antes, né? Seria bom colocar no antes, né? Se fosse um filme, aquela imagem, aquela palavra. Muitas vezes em alguns filmes, você sabe que eu gosto de filme, então tem uma imagem, um texto que fala a respeito do filme, e se você voltar, quando o filme é bom, normalmente tem uma associação muito, muito objetiva, né, com relação ao que foi dito no início. E Jesus faz isso, ele vai lá, gostaria que você lesse aí, né, o versículo 15 do capítulo 16, e Jesus vai dizer assim, para a gente finalizar, que é o grande conteúdo disso, que ele diz antes, mas encerra o conceito. Mas Jesus lhes disse, vós sois os que vos justificais a vós mesmos diante dos homens, mas Deus conhece o vosso coração, pois aquilo que é elevado entre os homens é abominação diante de Deus. Aquilo que é elevado entre os homens é abominação diante de Deus. E ele fala que vocês estão se justificando diante dos homens. Seus atos se justificam para homens, mas não para Deus. Eu queria que você levasse isso para o seu coração, eu queria que você levasse isso para o seu pensamento. Que tipo de ato hoje que você... eu não digo nem da mesma maneira da parábola, utilizando o que a parábola foi disso, não aquilo que você está fazendo contra o Senhor, mas o que você não está fazendo a favor do reino, a favor da sua relação, a favor da relação com o outro, a favor destas histórias. O que está sendo omitido? A ideia desse rico é aquela ideia do... Eu não estou fazendo mal para ninguém, estou me divertindo, eu sou rico, eu tenho relações. O que eu estou fazendo de errado? Muitas vezes nada, mas muitas vezes nada de bom também. E pode te levar à ruína, como nessa história da parábola. Que você pense a respeito, que você pense a respeito da tua história, que você pense a respeito dos seus recursos, sejam eles grandes ou pequenos, né? Eu sempre gosto de falar que a história do rico aqui vale para uma pessoa mediana, vale para uma pessoa pobre. Se não tiver o entendimento correto a respeito de quem ele é diante de Deus, vai funcionar da mesma maneira. Isso foi por conta da situação que Jesus vivia. Vale para todos nós. Que Deus te abençoe, que você possa usufruir bastante desse pensamento e entender, como eu disse no início, né, o que seria do filho pródigo caso ele não tivesse retornado, né? Lembra o que o pai disse lá na outra parábola? Meu filho estava morto e agora vive. Pois nessa parábola aqui a gente percebe muito bem a extensão dos séculos para aqueles que vão se encontrar com o Senhor, o como é diferente uma história da outra. Que Deus te abençoe e seja contigo e curta seu sábado. Até a próxima.